Buscam uma liberdade abstrata que nunca existiu em civilização alguma, nem entre qualquer povo bárbaro ou selvagem. Dariam cabo do governo político. Nisso subscreve a noção de Karl Marx da extinção do Estado. Um problema de tal entendimento primitivo da liberdade é que não teria absolutamente nenhuma possibilidade de funcionar nos Estados Unidos do século XX. A República Norte-Americana e o sistema industrial e comercial norte-americano requerem um altíssimo grau de cooperação jamais encontrado em qualquer civilização. Prosperamos porque, na maior parte do tempo, trabalhamos em conjunto e somos restringidos nos apetites e nas paixões até certo ponto, por leis sancionadas pelo Estado. Precisamos limitar os poderes do Estado, é claro, e a Constituição Nacional o faz, se não perfeitamente, ao menos de modo mais eficaz do que qualquer outra Constituição Nacional. A Constituição dos Estados Unidos, decididamente, não é um ensaio de libertarianismo. Foi projetada por um grupo aristocrático que buscava uma união mais perfeita. Os delegados à Convenção Constitucional tinham um saudável temor dos libertários de 1786 e 1787, representados pelos rebeldes que seguiram Daniel Chase, 1747 a 1825, em Massachusetts. O que a Constituição estabeleceu foi um patamar mais elevado de ordem e prosperidade, não um paraíso de anarquistas, de modo que é um tanto cômico ver alguns senhores e senhoras idosos contribuírem maciçamente para os fundos das organizações libertárias, acreditando de modo errôneo estar ajudando a restaurar a liberdade virtuosa da República nascente. A indústria e o comércio norte-americanos, em larga escala, não seriam capazes de sobreviver um só ano sem as proteções concedidas pelo governo nos diversos níveis. Partindo da liberdade ilimitada, escreveu Fyodor Dostoiévski, de 1821 a 1881, chego ao despotismo ilimitado. Os piores inimigos da liberdade duradoura para todos podem ser as pessoas que exigem incessantemente mais liberdade para si mesmos. Isso é verdade no caso da economia de um país, bem como em outros casos. O sucesso econômico dos Estados Unidos baseia-se no antigo fundamento de hábitos morais, costumes e convicções sociais, muita experiência histórica e um entendimento político escorado no senso comum. A estrutura de livre empresa deve muito ao modo conservador de compreender a propriedade e a produção, exposto por Alexander Hamilton, de 1755 a 1804, o adversário dos libertários da época. A estrutura norte-americana de livre empresa não deve absolutamente nada ao conceito destrutivo de liberdade que devastou a Europa ao longo da era da Revolução Francesa, isto é, a ruinosa e impossível liberdade pregada por Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Os libertários do século XX são discípulos da noção de natureza humana e das doutrinas políticas roussianas. Consegui distinguir suficientemente entre libertários e conservadores? Até aqui tentei traçar uma linha de demarcação e não refutar os argumentos libertários. Voltar-me-ei para essa segunda tarefa muito em breve. Antes de me aventurar nessa tarefa, porém, permiti-me que ilustre o meu argumento com uma parábola. O tipo libertino de 1992 deleita-se com a excentricidade, tanto na vida privada como na política. Sua liberdade ou licenciosidade é do tipo que resulta no colapso social. O libertarianismo e o libertinismo são quase aliados. Como nos instrui o fiel conservador vitoriano, James Fitzjames Stephen, de 1829 a 1894, a excentricidade é de longe com mais frequência um sinal de fraqueza que um sinal de força. Conforme observa G.K. Chesterton, de 1874 a 1936, acerca do verdadeiro gênio, os gênios não devem ser excêntricos, gênios devem ser cêntricos. No tocante à excentricidade libertária, o sonho de uma liberdade privada absoluta é uma daquelas visões que emanam dos portões de marfim. E a desordem na qual a sociedade seria lançada em consequência dos desejos já é ilustrada pela desordem moral dos assuntos privados. Alguns leitores perspicazes recordarão um artigo sobre libertarianismo escrito há alguns anos pelo mordaz psicólogo e sociólogo Dr. Ernest van der Haag, H-A-A-G, 1914-2002, na National Review, que observou que uma proporção particularmente alta de libertários professos é composta por homossexuais. Na política, como na vida privada, exigem algo que a natureza não comporta. O inimigo de todo costume e convenção acaba nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. A emancipação final da religião, do Estado, da lei moral e da lei positiva, bem como das responsabilidades sociais, é a aniquilação total, uma liberdade de destruição mortífera. Quando a obsessão como a liberdade abstrata sobrepuja a ordem pessoal e pública, então, nas palavras de T.S. Eliot, somos arrastados para além da órbita da trêmula ursa, num vórtice de espedaçados átomos. Exatamente, esse é o tema da minha parábola.
ou melhor, da parábola de Chesterton, pois vos apresento agora uma sinopse rápida da história de The Yellow Bird, o pássaro amarelo, que muito poucas pessoas já leram, embora tenha sido publicado em 1929. Como Chesterton reconhecia, temos de aceitar o universo que foi criado para nós. No conto de Chesterton, chega um hóspede a uma venerável mansão rural inglesa, o professor Ivanov, um estudioso russo que havia publicado um livro muito elogiado, A Psicologia da Liberdade. É um entusiasta da emancipação, da expansão, da eliminação de todos os limites, em suma, um libertário com todas as letras. Ivanov, abrigado num tradicional lar inglês e gozando não somente de todas as liberdades inglesas, mas também dos privilégios de hóspede, começa a pôr em prática as próprias doutrinas libertárias. Inicia as operações libertando da gaiola um pássaro amarelo, um canário. Uma vez do lado de fora, o canário é acossado por pássaros silvestres dos bosques da redondeza. No dia seguinte, Ivanov procede à libertação dos peixes dourados de seu anfitrião, quebrando o aquário em que viviam. No terceiro dia, decidida a não suportar o próprio aprisionamento na abobadada prisão orbicular do céu que cobre a própria terra, Ivanov acaba explodindo a linda e antiga casa em que havia sido recebido, aniquilando dessa forma a residência a si próprio. O que é liberdade? Pergunta o espectador de tais eventos libertários. Gabriel Gale, a voz de Chesterton na história. Primeiro e antes de tudo, é o poder de algo ser ele mesmo. De certo modo, o pássaro amarelo era livre dentro da gaiola. Era livre para estar sós, era livre para cantar. No bosque, suas penas seriam estraçalhadas e a voz silenciada para sempre. Então comecei a pensar que ser eu mesmo é que é a liberdade. É intrinsecamente uma limitação. Somos limitados pela nossa mente e pelo nosso corpo. E se nos livrarmos deles, deixamos de ser nós mesmos e talvez simplesmente deixemos de ser. O psicólogo russo não suportou as condições necessárias à existência humana. Teve de eliminar todos os limites, não foi capaz de aturar a prisão orbicular do céu que se estendia sobre sua cabeça. A alternativa era a aniquilação de si mesmo e de sua residência temporária. E ele abraçou essa alternativa. Deixou de ser qualquer coisa a não ser átomos espedaçados. Essa é a liberdade derradeira do devoto libertário. Caso impossibile a sociedade norte-americana viesse a aceitar a liderança de ideólogos libertários, a república poderia acabar-se em átomos espedaçados. Não obstante, o desintegrado professor Ivanov tinha um lado positivo, em termos relativos. Sobre algumas observações que fiz em uma palestra em Washington, D.C., escreveu-me o Sr. Merriam Montgomery, de 1925 a 2011, um crítico literário e romancista da Geórgia. Os libertários me dão calafrios, prefiro os anarquistas russos, que pelo menos têm uma sensibilidade moral profundamente perturbada, que Dostoiévski utiliza muito bem em suas obras. Aos anarquistas libertários. Há um fervor decadente entre alguns deles, que os transforma em uma cruz pesada para o conservadorismo suportar. Exatamente. O modelo de libertário da presente década não tem senso de humor, é intolerante, farisaico, mal instruído e enfadonho. Ao menos o antigo anarquista russo era ousado, animado e sabia que sexo pertencia. Não são os senhores idosos e bem-intencionados que se autodenominam libertários que condenam, nem como já mencionei anteriormente, as pessoas que, por incompreensão, associam os nomes e abrem as contas bancárias para apoiar publicações, causas e extravagâncias libertárias. Antes estou desmascarando as pretensões dos doutrinários intolerantes e libertinos pomposos que se aprisionaram numa ideologia libertária tão confinadora e irreal quanto o marxismo, ainda que menos persuasiva do que esta cruel ilusão. Porque os libertários doutrinários são, com poucas exceções, pessoas tão peculiares, do tipo que causa calafrios em gente saudável como Merriam Montgomery? Por que os verdadeiros conservadores sentem aversão à associação estreita com eles? Porque uma aliança entre conservadores e libertários é inconcebível, exceto em caso de propósitos bem temporários? Porque, por certo, os termos de tal aliança efetivamente desfariam quaisquer ganhos conquistados pelos conservadores nos últimos anos? Dar-vos-eis a resposta direta a tais perguntas. Dar-vos-ei a resposta direta para tais perguntas. Os libertários são rejeitados porque são metafisicamente loucos. A loucura repele, especialmente a loucura política. Não quero dizer que sejam perigosos. Não, são meramente repelentes. Não estão colocando o país e a civilização em risco, porque são poucos e parece provável que se tornem ainda menos numerosos. Refiro-me aqui, é claro, aos libertários norte-americanos nativos, e não àquelas seitas políticas, entre as quais as Brigadas Vermelhas da Itália que levaram as noções libertárias por caminhos mais ousados.
Não há perigo algum de que as políticas públicas norte-americanas venham a ser afetadas em grau substantivo por argumentos libertários, ou que um candidato do minúsculo Partido Libertário seja eleito para qualquer cargo político público significativo. As boas e velhas causas do bimetalismo, do imposto único ou da proibição de substâncias entorpecentes gozam de possibilidades mais alvissareiras nos últimos anos deste século que os programas do libertarianismo. Todavia, não se escolhe como parceiro um lunático político, ainda que inofensivo. O que quero dizer quando afirmo que os libertários norte-americanos de hoje são metafisicamente loucos e por isso repelentes? Ora, os dogmas do libertarianismo já foram refutados tantas vezes pela dialética e pelos duros golpes da experiência, que seria um trabalho tedioso recapitular aqui todas as tolices. Proponho-vos tão somente algumas poucas das insuficiências mais óbvias do libertarianismo, em seu afã de vir a ser considerado um tipo sério de crença moral e política. Essas diferenças com a compreensão conservadora da condição humana tornam inconcebível qualquer coalizão de conservadores e libertários. Primeira grande linha divisória da política moderna, como nos lembra Eric Voegelin, não é a que divide os totalitários de um lado e os liberais ou libertários do outro. Ela se encontra entre todos os que creem em uma ordem moral transcendente de um lado e do outro, todos os que confundem a nossa existência efêmera de indivíduos com a origem e o fim de tudo. Nessa separação entre ovelhas e cabritos, Mateus 25, 32 a 33, os libertários têm de ser classificados com os cabritos, isto é, como utilitaristas que não admitem sanções transcendentes de qualquer tipo para a conduta humana. Com efeito, são fiéis convertidos ao materialismo dialético de Karl Marx, razão pela qual os conservadores deles se distinguem no tocante ao primeiro princípio de todos. Segundo, em qualquer sociedade tolerável, a ordem é a primeira necessidade. A liberdade e a justiça só podem ser estabelecidas depois que a ordem esteja razoavelmente assegurada. Os libertários, porém, dão primazia a uma liberdade abstrata. Os conservadores, sabendo que a liberdade é inerente a algum objeto sensível, são conscientes de que a liberdade pode ser encontrada somente no contexto de uma ordem social, tal como a ordem constitucional dos Estados Unidos. Ao exaltar uma liberdade absoluta e indefinível, à custa da ordem, os libertários colocam em perigo a própria liberdade que louvam. Terceiro, os conservadores discordam dos libertários no que diz respeito à questão do que mantém a sociedade civil coesa. Os libertários sustentam até onde aturam qualquer tipo de limitação, que o nexo da sociedade é o alto interesse intimamente associado ao pagamento em dinheiro. Os conservadores, no entanto, declaram que a sociedade é uma comunidade de almas que une os mortos, os vivos e os ainda não nascidos, e que se harmoniza por aquilo que Aristóteles chamou de amizade, e os cristãos chamam de caridade ou amor próximo. Quarto, tal como os anarquistas e os marxistas, os libertários em geral acreditam que a natureza humana é boa e benevolente, embora danificada por certas instituições sociais. Os conservadores, ao contrário, afirmam que, com a queda de Adão, pecadores todos são, e a natureza humana, embora composta tanto por bem quanto por mal, não pode ser tornada perfeita. Portanto, a perfeição da sociedade é impossível, já que todos os seres humanos são imperfeitos, e entre os vícios estão a violência, a fraude e a sede de poder. O libertário persegue seu caminho ilusório em direção a uma utopia do individualismo, que, como o conservador sabe bem, é o caminho do averno. Quinto, o libertário assevera que o Estado é o grande opressor. Por sua vez, o conservador constata que o Estado é algo natural e necessário para a realização da natureza humana e o crescimento da civilização. Não pode ser abolido, a não ser que a humanidade seja abolida. É ordenada a nossa própria existência. Nos dizeres de Edmund Burke, ele que nos concedeu a natureza para ser aperfeiçoada pela virtude, determinou também os meios necessários à perfeição. Legou-nos, portanto, o Estado. Determinou sua conexão com a fonte e o arquétipo original de toda a perfeição. Sem o Estado, a condição do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, como argumentava Santo Agostinho, de 354 a 430. Muitos séculos antes de Thomas Hobbes, de 1588 a 1679. Os libertários confundem Estado com governo. Na verdade, o governo é o instrumento temporário do Estado. O governo, como Burke prosseguia dizendo, é um artifício da sabedoria humana para prover as necessidades dos homens. Dentre essas necessidades, deve ser reconhecida a urgência para a sociedade civil de restrições suficientes às paixões. A sociedade requer não somente que as paixões dos indivíduos sejam subjugadas, mas que mesmo no povo e no corpo social, bem como nos indivíduos, as inclinações dos homens a miúde devem ser
devam ser frustradas, a vontade controlada e as paixões subjugadas. Isso somente pode ser feito por um poder exterior e não sujeito no exercício da função àquelas vontades e paixões cujo ofício é refrear e subjugar. Em suma, a função primária do governo é a restrição, e isso é anátema para os libertários, embora seja um artigo de fé para os conservadores. Sexto, o libertário imagina que este mundo é um palco do ego, com apetites e paixões de autoafirmação. O conservador, no entanto, encontra-se em um espaço de mistério e maravilhamento, onde o dever, a disciplina e o sacrifício são necessários, e onde a recompensa é o amor que excede toda a inteligência. O conservador considera os libertários uns ímpios, no sentido da velha pietas romana. Quer dizer, o libertário não respeita os costumes e as crenças antigas, o mundo natural ou o amor pelo próprio país. O cosmo do libertário é um espaço árido e desprovido de amor, uma prisão orbicular, tal como no conto The Yellow Bird de Chesterton. Eu sou e fora de mim não há nada, Isaías 47:8, diz o libertário. O conservador retruca com a frase de Marco Aurélio, de 121 a 180. Nascemos para ação conjunta, como os pés, como as mãos. Essas são diferenças profundas e há outras. Entretanto, ainda que os conservadores e libertários não afirmem nada em comum, não poderiam concordar a respeito de uma negativa? Não poderiam assumir uma posição comum contra a ideologia totalitarista e o Estado onipotente? A função primária do governo, dizem os conservadores, é manter a paz, repelindo inimigos externos, administrando a justiça internamente. Quando o governo se encarga de objetivos que estão muito além desses fins, com frequência entra em dificuldades, pois não é projetado para gerenciar todos os aspectos da vida. Até que, de fato, os conservadores e os libertários têm algo em comum. Os libertários, todavia, imprudentemente se lançam ao extremo oposto do estado de bem-estar social e gostariam de privar o governo de poder efetivo para conduzir a defesa comum, para restringir os injustos e os impetuosos, ou, de fato, manter uma variedade de empreendimentos que são nitidamente importantes para o bem-estar geral. Por tais defeitos dos libertários estarem muito evidentes, os conservadores recordam a admoestação de Edmund Burke a respeito dos reformistas radicais. Homens imoderados nunca podem ser livres. As paixões lhes forjam os grilhões. Pela natureza das coisas, portanto, conservadores e libertários não podem estabelecer um pacto de amizade. A diversidade, por vezes, cria alianças estranhas, mas os êxitos atuais dos conservadores os desestimulam a juntar-se como ovelhas aos leões libertários. A esta altura, talvez, já tenha deixado bem claro que não sou um libertário. Aventuro-me a sugerir que o libertarianismo, se entendido adequadamente, está tão distante dos verdadeiros conservadores norte-americanos quanto o comunismo. O conservador típico neste país acredita na existência de uma ordem moral duradoura. Sabe que a ordem, a justiça e a liberdade são produtos de uma experiência social longa e muitas vezes dolorosa, a que precisam ser protegidas de ataques radicais abstratos. Defende os costumes, o hábito, as instituições comprovadas que funcionam bem. Afirma que a grande virtude em política é a prudência. O julgamento de qualquer medida pública se dá pelas consequências no longo prazo. É atraído para uma sociedade de diversidade e oportunidade e desconfia de qualquer ideologia que possa querer governar por intermédio de um único princípio abstrato, seja esse princípio a igualdade, a liberdade, a justiça social ou a grandeza nacional. Reconhece que a natureza humana e a sociedade não podem ser tornadas perfeitas. A política continua a ser a arte do possível. Apoia a propriedade privada e a livre empresa. Está consciente de que o governo honesto, que reprime a violência e a fraude, é necessário para a sobrevivência de uma economia saudável. Os que os libertários doutrinários nos oferecem é uma ideologia de egoísmo universal. No momento em que o país precisa mais do que nunca de homens e mulheres que estejam prontos a subordinar os interesses privados, caso necessário, à defesa das coisas permanentes. Nós, criaturas humanas imperfeitas, já somos bastante egoístas sem precisarmos de estímulo para buscar o egoísmo como princípio. Capítulo 12. Os neoconservadores, uma espécie em extinção. O autor dessas páginas confessa deliberadamente ser um dos poucos sobreviventes do intrépido bando original dos 9 conservadores. Bem no início da década de 1950, alguns dos que declaravam crença nas coisas permanentes foram assim denominados pelos adversários, mas não afixamos tal epíteto ao peito como uma medalha de honra, diferente dos que, um quarto de século depois, declararam-se culpados e vangloriaram-se da própria ignomínia. Apresentando a questão de outro modo, os termos novo conservador e neoconservadores novo conservador e neoconservador começaram a aparecer em certos periódicos há mais ou menos 40 anos. Foram aplicados a escritores tais como Robert A. Nisbet, de 1913 a 1996, Peter V. Ehrlich, 1916 a 2006, Daniel J. Burstein, 1914 a 2004, Clinton Rossiter, de 1917 a 1970, e este vosso servo, Russell Kirk. Quando os comentaristas e críticos daquela época
daquela época remota acalentavam sentimentos bondosos para com tais literatos obscurantistas, utilizavam o termo novo conservador, sugerindo que, por mais desorientados que fossem esses relativamente jovens reacionários, ainda tinham boas intenções e de quando em quando revelavam algum vestígio de bom senso. Melhor ainda que, em vez ou outra, os novos conservadores até mesmo davam sugestões dignas de atenção, embora talvez o fizessem por acidentes. Tais eram as opiniões dos nossos críticos mais amistosos. Todavia, os jornalistas e professores que tinham uma imagem menos favorável do nosso trabalho nos marcaram com o rótulo terrível de neoconservadores, tomando-nos por sintomas da recrudescência, isso mesmo, recrudescência de uma odiosa praga chamada reação, inimigos de todo progresso, opressores dos pobres, instrumentos de um capitalismo envaidecido ou aduladores de barões feudais, todos enamorados pelas superstições da infância da espécie. Os piores temores desses evangelistas do progresso secular vieram a se realizar. Foram verdadeiros profetas. De fato, doutrinas conservadoras avivadas foram disseminadas país afora por nossas máquinas de escrever mal intencionadas. E o povo norte-americano foi interrompido na marcha rumo à Sião terrena. Entretanto, nós, os escribas conservadores do início dos anos 50, ou pelo menos a maioria, não aceitou voluntariamente o título de novos conservadores, nem tampouco de neoconservadores. Simplesmente uns se intitulavam conservadores bastante conscientes de que o conservadorismo nada tem de novo, e outros de nossa espécie preferiam não trazer consigo qualquer placa de identificação. Daí a pouco chegamos ao ponto, durante o reinado do rei Lyndon, o negociante, de a mídia de opinião começar a reconhecer a existência de uma linha informal de outras pessoas, a quem podemos chamar de os novos neoconservadores. Por assim dizer, essa nova horda de dissidentes do santo esquerdismo era composta por homens e mulheres de Manhattan no geral, e principalmente de ascendência judaica, embora tivesse recrutado alguns auxiliares protestantes e católicos. No passado, em algum momento, todos haviam professado ser socialistas ou esquerdistas, de frases feitas, isso há muito tempo no caso dos líderes. São esses os neoconservadores tão louvados ou criticados nos dias de hoje. O Sr. Ivan Kristol, de 1920 a 2009, e os seus associados aceitaram sem muitos protestos o rótulo de neoconservadores, neles afixados pelos adversários. De modo muito semelhante aos Whigs e Tories, que durante o século XVII haviam passado a usar como medalhas de honra os epítetos zombeteiros impostos pelos inimigos. Embora não tivesse prestado muita atenção à emergência desses recrutas retardatários no momento conservador, realmente recebi com agrado o surgimento deles. Percebera que não eram poucas, dentre eles, as pessoas de talento e energia, ativos no jornalismo sério em certas universidades que asseguravam um aumento das opiniões conservadoras ou quase conservadoras no meio da inteligência judaica de Nova York, e em particular uma classe que anteriormente tendera sempre ao marxismo ou ao esquerdismo desintegrado. Talvez tenha esperado demais de tais aliados de Manhattan. Quando o finado Michael Harrington, de 1920 a 1989, os atacou pesadamente, isso não me surpreendeu. Era de se esperar tal ataque vindo de um sindicalista. Quando o Sr. Peter Steinfels, S-T-E-I-N-F-E-L-S, então diretor da revista Commonwealth, despejou torrentes de escárnio sobre as cabeças consagradas dos neoconservadores em um livro intitulado The New Conservatives, os neoconservadores. Estranhou-me que o Sr. Joseph Sobran, 1946-2010, nas páginas da National Review, tivesse visto alguma substância nas críticas ácidas de Steinfels. Estimulei Dr. Frank Annunziata para que escrevesse em meu periódico trimestral University Bookman uma defesa desses neoconservadores contra Steinfels. Ainda que possamos remontar os primórdios do neoconservadorismo da variedade nascida em Manhattan, ao ano de 1965, as senhoras e os senhores daquela seita política não apareceram diante de mim até os primeiros anos do governo de Ronald Reagan, de 1911 a 2004. Fiquei levemente atônito quando, em 1980, o Sr. George Gilder, em uma palestra à Heritage Foundation, declarou enfaticamente que não era de modo algum um neoconservador. Gilder os considerava insuficientemente capitalistas e moralmente inferiores à Sra. Phyllis Schlafly. Schlafly. Em suma, tinha uma predisposição favorável acerca de tais filhos pródigos, retornados à casa do patrimônio conservador, chamados de neoconservadores, com que gana fundavam revista após revista, com que habilidade se insinuaram nos conselhos dos governos de Richard Nixon e do Ronald Reagan, Nixon, 1913 a 1994.
com audaciosamente alguns deles, há uma década, apregoaram a capacidade de alterar o tom geral do New York Times. Fora um feito ardentemente desejável, mas acabou revelando-se uma mera esperança ilusória dos neoconservadores. O Times permanece incorrigível. Assim mesmo, não obstante a ubris no caso específico, os neoconservadores certamente demonstraram possuir talento como empreendedores nos primeiros anos. Minha aprovação por algumas pessoas chamadas de neoconservadoras, ou que assim se autodenominam, não diminuiu. Quem não daria as boas-vindas como aliado a um polemista tão vigoroso como Michael Novak, sociólogos tão prudentes como os doutores Peter e Brigitte Berger, educadores tão formidáveis como Diane Ravitch, estudiosos tão honrados como Nathan Glazer, a miúde tais oponentes do niilismo e da ideologia fanática combatem na academia contra inimigos mortais em número várias vezes superior ao dos professores neoconservadores. Apoiemo-los. Contudo, em geral, o grupo neoconservador não fez muitos amigos, nem influenciou muita gente, apesar dos talentos para a autopublicidade. Conforme comentou o Sr. Ben Hart, um pouco em tom de pilhéria, enquanto preparávamos uma palestra, neoconservadores só existem uns 3 ou 4. Não tem uma verdadeira base política, nem mesmo em Manhattan, ou talvez especialmente em Manhattan. Não demonstraram possuir um grande talento literário. Temo que poucos livros da autoria de neoconservadores ainda estejam sendo lidos no ano 2000. Os neoconservadores tenderam, lamentavelmente, a se tornar uma pequena seita, alvo de suspeitas e censuras da parte de vários líderes do que podemos chamar de conservadores estabelecidos, que vez por outra declaram que a maior parte dos neoconservadores busca principalmente promoção e prestígio. Apresento-vos 2 exemplos da rejeição aos neoconservadores que vejo hoje em dia em vários lugares. O primeiro deles foi retirado de uma carta, recentemente recebida de um historiador altamente conceituado. Cortei relações com a maioria, não todos, os conservatives, com K, e especialmente com os neoconservadores, que são radicais e progressistas, egoístas e ignorantes, desejosos de cimentar todo o país e tornar o mundo um lugar seguro para a democracia, muito além dos sonhos de Woodrow Wilson, de 1856 a 1924. Escreve-me. Nenhum deles tem sentimentos pela pátria, pela sua preservação e pela imperiosa moderação de um patriotismo tradicional, distinto do nacionalismo. O segundo caso do crescente desagrado com os neoconservadores vem de um afamado especialista em literatura. É significativo que, quando os newcons desejam condenar algum conservador que solicitou um financiamento a uma fundação conservadora, dizem aos gestores da fundação que o tal conservador é um fascista, afirma. Acredito que os maiores inimigos do conservadorismo norte-americano não sejam os marxistas, nem os esquerdistas liberais do Partido Democrata, mas os neoconservadores que têm sabotado o movimento internamente e o exploram para propósitos egoístas. O que é de fato um neoconservador? Trata-se, como Harrington e Steinfels o veem, de um esquerdista que virou a casaca oportunisticamente? Uma pergunta. É, acima de tudo, uma pessoa que busca obter poder e melhores oportunidades? Ou é um homem provido de novas ideias sobre a defesa das coisas permanentes? De minha parte, desejaria que alguns dos assim chamados neoconservadores, cujas opiniões e modos de vida aprovo, assim como alguns libertários pelos quais nutro sentimentos de solidariedade, se contentassem como eu com o simples e velho rótulo conservador. Seja como for, prevejo que em pouquíssimos anos quase não ouviremos mais falar dos neoconservadores. Uns terão ficado pelo caminho, outros ter-se-ão unido à corrente principal do movimento conservador dos Estados Unidos e a loquacidade atrevida de alguns terá sido silenciada pelo túmulo. Afinal de contas, os líderes dos neoconservadores não são jovens, já ficaram idosos, como eu. Sabemos, por meio da autoridade considerável do Sr. Irving Kristol, conforme citado pelo Sr. Michael Novak, que, excluindo os simpatizantes, os neoconservadores não passam em número de umas 60 pessoas. No ano de 1988, foi publicado no periódico Commentary um ensaio adoravelmente ingênuo de autoria de Dan Himmelfarb, no qual argumentava que os filhos e netos dos neoconservadores que restavam viriam formar um rebanho sagrado, autodenominando-se neoconservadores por toda a vida e destinados a se tornar os líderes norte-americanos. Tal sonho ignora o fato de que coisas novas não permanecem novas por muito tempo. Tudo muda, e a novidade de ontem já não agrada mais. Elites políticas autoproclamadas não perduram muito nessa república democrática, mas os neoconservadores preferem ignorar a experiência, uma mestra severa. A experiência, diz Benjamin Franklin, de 1706 a 1790. Aqueles que ignoram a história são condenados a repeti-la.
como nos recorda George Santayana, de 1863 a 1952. Falhos em compreensão histórica, bem como em familiaridade com as humanidades, a maioria dos neoconservadores não possui aquela visão de longo alcance e a compreensão da condição humana que formam a base da arte de governar com sucesso. Tais neoconservadores muitas vezes são inteligentes, raramente sábios. Assim, tendo previsto o destino dessa facção que se denomina neoconservadora, passo agora a cantar os seus louvores. Apesar da aparente severidade dos julgamentos manifestados a alguns parágrafos, tenho muita simpatia para com os neoconservadores e admiração por alguns deles. Permiti-me, portanto, tratar das conquistas. Primeiro, numa época em que estudantes arruaceiros e turbas urbanas faziam tudo o que desejavam. Numa época em que a academia e as sociedades letradas eram dominadas por doutrinários radicais. Quando os graves erros domésticos e internacionais do governo Lyndon B. Johnson, 1908 a 1973, enfraqueciam a nação, ora, foi nesse momento que vieram a abalir os neoconservadores, proclamando que a política é a arte do possível, e fizeram o melhor que podiam pela causa do bom senso, arrasaram o sentimentalismo dos liberais esquerdistas e escarneceram o fanatismo radical dos marxistas. Nessa hora, resguardaram com determinação o Estado de Direito e a política da prudência. Segundo, temos uma dívida para com os neoconservadores pela fundação de vários periódicos inteligentes e sérios, um pouco limitados no alcance, na audiência e no círculo de colaboradores, talvez, mas com artigos valiosos sobre políticas públicas, educação e outras questões contemporâneas importantes. Tais publicações ajudaram a mostrar que, no fim das contas, os conservadores não são tão estúpidos quanto John Stuart Mill, de 1806 a 1879, imaginava. Terceiro, ao menos no âmbito da política doméstica, os neoconservadores iniciaram a discussão de alternativas práticas à mera flutuação social. Eles, ou algum dentre eles, sabendo que o relógio da nação não poderia voltar ao ano de 1928, empreenderam o ajuste das políticas públicas de modo que atendessem realisticamente às necessidades das 3 últimas décadas do século XX. Quarto, em política externa, os neoconservadores opuseram-se virilmente, ou no caso da embaixadora Jeanne Kirkpatrick, de 1926 a 2006, com a força feminina aos projetos e ameaças da União Soviética. Tiveram a consciência de que os Estados Unidos não se estavam opondo simplesmente a um rival nacional, mas a um perigo mais grave, combatendo uma doutrina armada, como Edmund Burke descrevera a resistência britânica aos jacobinos há 2 séculos. Por vezes é verdade, foram precipitados nos planos de ação, perseguindo um globalismo democrático irreal, em vez do verdadeiro interesse nacional norte-americano. Em tais ocasiões, minha tendência foi alinhar-me com os libertários moderados que se posicionavam contra complicações externas. Não raro, tínhamos a impressão de que alguns neoconservadores eminentes confundiam Tel Aviv com a capital dos Estados Unidos. Entretanto, em geral, creio, ajudar a redimir a política externa norte-americana da confusão em que ela se meteu durante e depois das guerras no Sudeste Asiático. Nesse ponto, restabelecer o equilíbrio na condução dos negócios externos. Ainda assim, abaixo manifestarei algumas apreensões relativas a possíveis consequências de longo prazo do entendimento neoconservador do que sejam as incumbências internacionais dos Estados Unidos. Anteriormente, notei que os neoconservadores, a miúde, são inteligentes, mas raramente sábios. Essas linhas de T.S. Eliot, retiradas da peça The Rock, a Rocha, podem ser dirigidas a eles. Onde a sabedoria que podemos nos saber? Onde o conhecimento que perdemos na informação? Por meio da publicação, os neoconservadores nos dão uma boa quantidade de informações úteis e, obviamente, possuem um conhecimento considerável do mundo ao redor. Por outro lado, a compreensão da condição humana e da sabedoria acumulada pela civilização são extremamente deficientes. Um exemplo dessa falta de sabedoria é a paixão dos neoconservadores pela ideologia. No âmbito da Heritage Foundation, alguns anos atrás o Sr. Ivan Crystal e eu trocamos opiniões sobre a questão da ideologia e vigorosamente divergimos. Ele e vários de seus colegas desejam nos persuadir a adotar uma ideologia própria para confrontar a ideologia marxista e outras ideologias totalizantes. A ideologia aventura, me avulso recordar, é fanatismo político. Na melhor das hipóteses, é a substituição de um pensamento político genuíno por slogans políticos. A ideologia anima, na expressão de George Orwell, de 1913 a 1950, os homens padronizados, que pensam em slogans e falam em balas de revólver. No primeiro capítulo, adverti os conservadores para a maldição da paixão ideológica. Logo, não pretendo aqui alongar-me mais sobre esse triste assunto. Recomendo-vos antes a coletânea recém-publicada dos ensaios do Dr. Garrett Nehemiah, de 1907 a 1997, intitulada After Sight and Foresight, Pós-Visão e Previsão. No ensaio intitulado Ideas Have Also Roots, Ideias Também Têm Raízes,
O professor Niemeyer condena o Sr. Crystal pela defesa infeliz de uma ideologia republicana e continua descrevendo a triste infiltração de ilusões ideológicas na política norte-americana. A ideologia não é monopólio dos comunistas e fascistas, escreve o Dr. Niemeyer. Também temos uma parcela de ideologia, e isso é visível em nossas políticas. Todas as ideologias modernas têm a mesma raiz irracional, a mistura de política com ideias milenaristas de caráter pseudo-religioso. O resultado é um mundo de ilusão. Woodrow Wilson sonhou igualmente com um mundo seguro para a democracia e com uma paz duradoura, um mundo sem guerras. Mas recentemente os nossos líderes nacionais falaram em criar uma nova sociedade, uma grande sociedade, e em função desse objetivo declarar a guerra contra a pobreza e a guerra contra a fome, criar homens novos, tornar o mundo novo como o fora no começo, construir uma reluzente cidade no topo do monte. Todas essas expressões traduzem uma presunção de que um homem poderia criar a si mesmo, sugerindo que ele não é uma criatura dependente de Deus, mas mestre da própria alma e destino. Atividades civilizacionais têm um cunho salvífico e são, dessa forma, marcadas com o rótulo de sagradas. Um exemplo bem recente da paixão pueril dos neoconservadores por uma nova ideologia, ou uma ideologia norte-americana, é um artigo bastante extenso e altamente pretensioso do Sr. Michael Novak, que apareceu no número de outono de 1988 do periódico, agora reformatado, This World. Entrincheirando-se por detrás de uma formidável coleção de notas de rodapé, mas ignorando os estudos acadêmicos sobre ideologia, o Sr. Novak a defende como um guia indispensável, mas secundário para a ação social. Diferente de vários neoconservadores, o Sr. Novak reconhece um pouco da importância da religião em seu ensaio, convenientemente ignorando o fato desagradável de que todas as ideologias são anti-religiões, ou religiões invertidas. No entanto, o leitor poderá suspeitar injustamente que os sentimentos do Sr. Novak sejam bastante parecidos com os do finado Robert S. Kerr, de 1896 a 1963, por muito tempo senador pelo estado de Oklahoma, que era dado a entoar de tempos em tempos. Deus sempre coloca os braços sobre os meus ombros. No papel de Humpty Dumpty, Novak toma a liberdade de redefinir a palavra ideologia. E ensina que a ideologia é uma visão que guia a ação social futura. As palavras significam, é claro, o que quer que Humpty Dumpty e Michael Novak desejem. À luz dessa definição, é de se aprovar com entusiasmo a observação casual do presidente George A.W. Bush, de que não gosta muito dessa coisa de visão. A política visionária, como o Dr. Niemeyer destaca no parágrafo acima citado, não abre o caminho para um paraíso terreno. Que ideologia é essa que Crystal e Novak querem nos ver adotar? Ora, a ideologia é de um termo que o Sr. Novak tornou popular, o capitalismo democrático. Por intermédio da defesa vigorosa do capitalismo democrático e pela adesão doutrinária a essa ideologia, o Sr. Novak está efetivamente dizendo que o marxismo será derrotado e será dado ao povo norte-americano a visão da perfeição social. Que caniço frágil para se ter à mão. Não me importando em matar mosca com bala de canhão, proponho-lhes apenas uma refutação muito sucinta dessa estranha ideia segundo a qual a ideologia chamada de capitalismo democrático poderá endireitar os nossos passos coletivos norte-americanos. Em primeiro lugar, a expressão é uma contradição em termos, pois o capitalismo não é democrático, não deve nem pode ser-lo. O teste do mercado não é uma questão de contar cabeça e pedir votos, e o sinal distintivo do capitalismo não é a falácia de que um homem é tão bom quanto o outro, ou talvez um pouquinho melhor, mas as grandes decisões tomadas por empreendedores e gerentes astutos. Nem existe qualquer igualitarismo na distribuição dos ganhos de uma economia de mercado. Em segundo lugar, capitalismo é uma palavra popularizada por Karl Marx. Significa a acumulação e o desfrute egoísta do capital como um único propósito da sociedade atual, que logo serão derrubados pelo proletariado. O capitalismo é apresentado como um sistema completo moral, intelectual, político e econômico. Uma ideologia inventada por capitalistas gananciosos para servir como fachada da escravização dos trabalhadores do mundo. Esse é o argumento marxista, e Novak aparenta realizar as profecias de Marx exatamente ao remendar tal ideologia. Ora, na verdade, a nossa sociedade não é absolutamente um sistema capitalista, mas sim um complexo arranjo cultural e social que abarca religião, moral, instituições políticas recebidas, cultura literária, uma economia competitiva, propriedade privada e muito mais. Não é um sistema projetado para garantir e promover os interesses dos grandes possuidores de bens de capital injustamente adquiridos. Será que os neoconservadores acreditam que, assumindo o papel dos terríveis simplificadores de Jacob Burckhardt, de 1818 a 1897, ganharão a simpatia dos povos do mundo a declarar que os norte-americanos e seus aliados são esses mesmos exploradores capitalistas que os marxistas vêm denunciando ao longo dos anos? Pela promulgação de um manifesto ideológico que não oferece nada melhor do que uma utopia de confortos e facilidades democráticas?
No tocante ao aspecto democrático dessa ideologia neoconservadora, a Constituição dos Estados Unidos não é um produto de exportação, como afirma o Dr. Daniel Burstein. Esperar que todo mundo deva e seja obrigado a adotar instituições políticas características dos Estados Unidos e que muitas vezes não funcionam muito bem dentro da própria casa, equivale a se permitir ter a mais irrealista das visões. Ainda assim, essa parece ser exatamente a esperança e a expectativa de vários neoconservadores. O Sr. Crystal não chega a esse ponto. Tal doutrina ingênua levou-nos às guerras na Indochina, a noção de que poderíamos estabelecer ou reforçar no Vietnã uma democracia que nunca existiu anteriormente em qualquer lugar do Sudeste Asiático. Políticas externas como essa são feitas de sonho, mas conduzem às pilhas de cadáveres de homens que morreram em vão. Precisamos de nos perguntar se os arquitetos neoconservadores de política internacional não são muito diferentes dos conselheiros de política externa que rodeavam Lyndon Johnson. Eu vou parar por aqui, pessoal, na página 251 do livro, tá? É isso mesmo? É isso mesmo, 251. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Lembrando que a obra vai até a página 349, se eu não estiver enganado, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 349, isso mesmo. Depois vem as notas explicativas. Então, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!